Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de continuar falando sobre o amor. Eu comecei a falar no vídeo passado e não dá para falar apenas em um vídeo, não dá para resumir tudo em apenas um vídeo. Eu estava falando que o amor é a solução. E não é um amor romântico, não é aquele amor fofinho, é o amor mais universal, o amor incondicional. Porque a verdade é que essa realidade ela é muito mais do que a gente pode ver. Nós nos apegamos a essa realidade material porque é onde podemos tocar, é onde nós estamos vivendo a nossa experiência humana. Então nós gostamos das emoções, nós gostamos do que as pessoas e as situações, do que as coisas no modo geral conseguem nos fazer sentir. Então somos apegados a isso. Nós somos viciados nas emoções. Se a gente olhar de uma maneira mais profunda e mais objetiva sobre a nossa busca, a busca interna de cada um, não é apenas sobre o ter. Você pode falar que você vai ser feliz quando você tiver isso ou aquilo, que a sua vida vai mudar quando você alcançar tal objetivo. Você pode até falar para si mesmo que é sobre ter, que é sobre algo material que você precisa e que te falta, uma pessoa talvez. Mas no fundo, o que realmente nos falta é uma visão, é o entendimento sobre as coisas, sobre como as coisas realmente são nesse mundo. Nesse vídeo eu não quero falar de modo muito abstrato, apesar de ser um assunto que ele é um paradoxo. Mas eu vou tentar exemplificar, vou tentar trazer figuras de linguagem para explicar melhor. A vida, ela parece ser linear, sabe? Dá a impressão que ela é linear, que ela é uma linha reta. Então a nossa experiência é que essa experiência humana, ela é essa linha reta, mas na realidade ela não é. Porque a sua vida, ela não começa no seu nascimento e ela não vai terminar na sua morte. A morte, ela não é o fim. E o nascimento, ele é só mais um ciclo. Ele não é o começo de tudo. E eu não estou falando dentro de uma perspectiva religiosa, porque eu não sigo nenhuma religião. Porque você pode pensar e acreditar que não existe a reencarnação. Que a sua vida realmente começou quando você nasceu. E tá tudo certo se essa for a sua crença. Só que para mim isso não faz nenhum sentido. Porque se eu olhar para o mundo e ver como as coisas são, ver como as pessoas nascem e as diferenças que existem em cada pessoa, eu consigo ver que cada pessoa traz uma bagagem, que cada pessoa já traz aquilo que ela tem que viver nessa vida. Mas se é uma continuidade, então por que a gente não lembra? Por que a gente não lembra da vida anterior? Ou de todas as vidas? Se realmente é real, então por que a gente não lembra? Não seria mais fácil se a gente lembrasse? Dessa forma todo mundo nasceria, já lembraria, já saberia o que veio fazer, já saberia para que essa vida serve, qual que é o propósito, para ter nascido aqui nesse mundo. Para ter nascido na sua família, para ter nascido no seu país, para ter nascido com a sua aparência, para ter nascido com os problemas e as habilidades, os dons que você nasceu. Talvez dessa forma tudo fizesse mais sentido. Se a gente lembrasse. Eu já pensei dessa forma também. Eu já questionei isso também, muito. Eu ficava pensando, faria mais sentido se a gente soubesse. Talvez a gente não gastasse tanto o nosso tempo aqui com outras coisas. Mas eu te falar que o esquecimento é para você ter uma nova oportunidade. Por isso que existe o esquecimento, para que você tenha uma nova oportunidade. E eu te falar que a gente não lembra das vidas passadas, porque nós não conseguiríamos sair delas. Com as lembranças, nós ficaríamos sempre repetindo, sempre presos. E essa oportunidade, ela acabaria sendo perdida, porque você só ia dar continuidade
dentro dos padrões que você já vivia, dentro da rotina que você já vivia. Se você tivesse todas as suas lembranças, você apenas continuaria vivendo como sempre viveu. Então eu entendo sim uma nova oportunidade. É como se você resetasse o jogo e voltasse do início para você tentar de novo, sabe? Mas falar sobre vidas passadas, a gente acaba falando sobre karmas também, né? Não tem como não falar sobre karmas. Só que eu acho muito superficial falar para alguém: olha, sua vida hoje é reflexo de karmas que você gerou em outras vidas. E isso não vai trazer uma solução para a pessoa, sabe? Isso não vai trazer um caminho, mostrar um caminho para ela seguir. Na verdade, eu acho que pode causar uma frustração e até mesmo a pessoa pode entrar no sentimento de culpa, pode entrar num sentimento de vitimismo, a pessoa pode não compreender totalmente o que isso significa. Falar para ela: olha, a sua vida é reflexo de karmas. Você encarnou num planeta kármico, que é o planeta Terra, por conta dos seus karmas, para você pagar pelos seus karmas. Eu não acho que jogar isso numa pessoa é suficiente para que ela mude, para que ela se autoconheça, para que ela entenda o que ela precisa mudar, para que ela entenda o que ela precisa fazer para quitar esses karmas. Eu vou falar a minha maneira, como eu entendo a reencarnação. Eu vejo a reencarnação como não apenas uma nova oportunidade, também uma nova oportunidade, mas eu entendo a reencarnação como uma conclusão, uma necessidade de conclusão, uma oportunidade para concluir o que ficou pendente, coisas em nós que antes nós não conseguimos alcançar, que antes nós não tivemos maturidade, consciência, que antes nós não conseguimos avançar. É como se a gente fosse concluindo assuntos, sabe? A gente vai concluindo etapas, a gente vai concluindo ciclos, a gente vai concluindo pendências mesmo a palavra. A gente vai concluindo aquelas pendências que a gente não deu conta antes. Então eu acredito que em cada reencarnação você vai acessando camadas mais profundas em você para você concluir essas camadas, para passar para a próxima. Por isso que somos tão diferentes, porque nós estamos em camadas diferentes dentro de nós. Nós temos níveis de consciência muito diferentes, maturidade diferente, personalidade, temperamento, karmas, tudo é diferente. Os dons e a vocação e o caminho, o processo de cada um, o processo que cada um está, é muito diferente. Porque vai depender da pessoa, vai depender de você, vai depender da sua disponibilidade para você aceitar tudo isso, aceitar que existe um caminho para você caminhar aqui, que existe um processo para você viver aqui, que você não veio aqui apenas para usar toda a sua vida, todo o seu tempo útil de vida para trabalhar, pagar as contas, dormir, trabalhar e pagar conta e comer e comprar coisas e pagar boleto e envelhecer e morrer, sabe? Você não veio aqui apenas para constituir uma família, para você arrumar alguém para casar, ter filhos, trabalhar, sabe? Você não veio apenas para isso. Existe um caminho espiritual que você veio trilhar. Existe um caminho mais profundo da sua alma que você veio viver. É como uma predestinação, sabe? Eu sei que muitos não acreditam em destino. E eu não vou dizer que tudo na sua vida é um destino. Que não adianta, que não importa o que você faça, já está predestinado e que vai acontecer. Eu acredito que sim. Algumas coisas, alguns episódios, algumas situações, algumas pessoas estão predestinadas a nós, a cada um de nós. E isso vem como consequência de outras vidas. Isso vem, como eu disse, essa vida não é o começo, ela é uma continuidade. Então, coisas que ficaram pendentes, elas voltam para nós.
e chamamos isso de destino. Mas na realidade é para você concluir algo. Então sim, eu acredito que existem coisas pré-determinadas para nós. E que inclusive é muito fácil a gente se perder de tudo isso. É muito fácil você, como alma, ter escolhido caminhar um determinado caminho aqui, ter escolhido uma profissão que você queria viver, que você queria ter, que você queria exercer. E é muito fácil a gente se perder, sabe? É muito fácil a gente escolher um outro caminho. E isso é o que acontece muito. As pessoas, elas acabam escolhendo outra pessoa para casar por outros motivos, porque talvez a opinião dos pais, da sociedade, falou muito mais alto e levou ela numa outra direção. Porque aqui você vai gerando crenças, né? Você nasce numa determinada família que te influencia, e uma religião que te influencia, uma cultura da sua sociedade que te influencia, e vai te ensinando outras coisas, te levando para outros caminhos, fazendo você buscar por outras coisas, colocando desejos em você que são diferentes daqueles da sua alma. Então você começa a trilhar um outro caminho, vai fazendo outras escolhas, e esse é o livre-arbítrio. É quando você escolhe seguir por um caminho diferente do que o que você tinha determinado para você, pré-determinado para você. É quando você começa a fazer outras escolhas. Porque para escutar a alma é preciso uma abertura interna que vai além do intelecto, vai além do seu plano mental de ficar racionalizando as coisas e tendo em vista os padrões externos para você fazer as suas escolhas, porque se você for olhar os padrões externos do que é certo ou errado para a sociedade, você acaba se perdendo de você, da sua verdade. Então muitas vezes a sua alma ela tá gritando, tentando te levar numa certa direção, tentando te falar, aqui é o certo para você, aqui faz sentido, aqui é a sua essência, aqui é o seu coração, aqui é a entrega real que você pode tanto entregar quanto viver nesse mundo. Mas daí a sua mente cheia de padrões dessa sociedade, cheia de crenças de outras pessoas que te ensinaram, você fica em conflito. Né? Se existe um conflito, existe sofrimento, existe dor. Porque você pode sim fazer suas escolhas. E não significa que você escolher trilhar o seu caminho de alma, digamos assim, o seu caminho de evolução espiritual, que é o seu caminho mais profundo, o caminho mais profundo que uma pessoa pode ver aqui é trilhar o seu caminho de evolução espiritual, de autoconhecimento. Não significa também que vai ser fácil, que vai ser mil maravilhas, que tudo vai ser rápido e tudo vai ser muito alegre e divertido sempre. Vai ter dor também, só que ele vai trazer o seu melhor à tona. Ele vai te proporcionar o maior nível de consciência, de verdade, de amor e de felicidade que você vai poder encontrar aqui dentro desse mundo, encontrar dentro dessa encarnação que você está vivendo. O maior nível de tudo, de evolução, de amor, de felicidade, de prosperidade, de tudo que você gostaria de viver, ele está no seu caminho de alma. Então, para quem não ouviu falar sobre isso, para quem não acredita, para quem acha que tudo isso é muito místico e muito abstrato e muito fora da realidade, como que você vai saber ouvir a alma, né? Como que escuta a alma? Na verdade, você escuta só que você acha que é a sua mente. Já que a sua mente está o tempo todo, muitas vozes e muitos desejos e muitos caminhos e muitas opções, mil possibilidades para você, e ela está o tempo todo te trazendo problemas, te trazendo a vida dos outros para você pensar, para você cuidar. Então é muito fácil você se perder dentro dessa mente. É muito fácil, né? No meio de mil vozes dentro da sua mente, como que você vai discernir aquela que é a sua alma? Não tem como. Então ela está em você, ela fala com você.
Só que ela está perdida aí no meio da sua mente. Por isso que eu disse que para você escutar a sua alma, isso demanda tempo. Isso demanda não apenas tempo, né, de ficar esperando o tempo passar. Não, tempo de conexão com você mesmo. Tempo de silêncio, tempo de meditação, tempo de comunhão com a natureza, você e a natureza, sem celular, sem outra pessoa, sem ficar preso em pensamentos aleatórios sobre qualquer outro assunto, apenas você e você e seus sentimentos, e deixar esses sentimentos virem à tona. Porque se você não está em alinhamento, a sua alma está sofrendo, a sua alma sofre. Então, se existe algum nível de sofrimento em você, é porque existe alguma ignorância, que você precisa de um conhecimento para você se libertar dessa ignorância, ou você está escolhendo algo que é diferente do que você se propôs a viver. Mas digamos que você não está dentro do seu caminho, desenvolvendo habilidades em você, expandindo a sua consciência sobre a sua própria capacidade, mas está presa num certo vitimismo e dependência. Sabe, se você está vivendo situações e você se colocou em lugares repetindo padrões que você já tinha em outras vidas, padrões que você decidiu quebrar nessa vida, você vai sofrer, você vai sentir que está errado, você vai sentir que tem algo errado e que você não está no lugar que você deveria estar, que você não está fazendo e vivendo a vida que você deveria viver. Você vai sentir que tem mais, você vai sentir uma insatisfação e uma frustração muito grande. Esse é o sofrimento.